Olá pessoal, eu sou a Neia Uete e hoje nós vamos falar sobre carboidratos. O grande problema da maioria das pessoas é não entender quais os efeitos nocivos do carboidrato dentro do nosso organismo. O que de bom e o que de ruim pode ter no consumo do carboidrato. Bom, hoje eu vou falar com foco no emagrecimento, porque o grande problema da maioria das pessoas é entender o efeito nocivo do carboidrato no que prejudica na hora que ele quer emagrecer, na hora que ele quer que provoque o emagrecimento. E não vamos falar, por exemplo, do efeito do carboidrato benéfico para o ganho de massa. Então eu estou falando especificamente hoje para o emagrecimento, é para você que quer emagrecer, tá? Então vamos lá. Quando a gente consome carboidrato em excesso, ele provoca um aumento considerável da glicose no organismo. E o que seria a glicose? A glicose, gente, ela tem a função de nos fornecer energia e ela se transforma no organismo em açúcar. Então, quando você consome carboidrato, você tem que ter na tua mente, na tua consciência, que você está consumindo também açúcar, porque essa é a transformação dele no organismo. Então, quando a gente tem um consumo exagerado de carboidrato durante o dia, o nosso pico de glicose ele se torna alto, o nosso pico de açúcar no organismo se torna alto. Com isso, nós provocamos um aumento do hormônio da insulina, gente. E para que serve a insulina? A insulina ela é o hormônio que retira o açúcar do sangue. E qual seria o problema disso daí? O problema é que a retirada do açúcar do organismo feito pela insulina ela é de maneira muito rápida e muito eficiente, o que pode ocasionar uma baixa fora do nível normal do que deveríamos ter de glicose no sangue. E aí o que acontece? Com essa diminuição rápida e a níveis muito baixos do que seria recomendado, o organismo ele pede comida novamente, digamos assim. Então você vai sentir fome logo em seguida. Geralmente, as pessoas costumam dizer que de 2 em 2 horas, mais ou menos, de 3 em 3 horas, estão sentindo fome. Por quê? Isso pode ser que seja o consumo exagerado do carboidrato durante essas refeições e isso causa uma fome logo em seguida. Se você come um prato razoável de macarrão, de macarronada, você pode perceber que depois de 2 horas, no máximo 3 horas, você vai sentir aquela fome de novo. E isso é devido à ação da insulina no teu organismo. E essa fome vem de onde? Como a insulina começa a agir no teu organismo, ela também provoca um aumento no hormônio que chama grelina. E esse hormônio, ele é responsável pela sua saciedade, pelo controle da sua saciedade. Então, quando estamos em disfunção, tanto da insulina quanto da grelina no organismo, você vai sentir fome e vai sentir que é necessário comer novamente. Então, assim, qual que seria o grande X da questão? Controlar a produção de insulina no seu organismo de uma maneira que ele não ocorra picos exagerados, nem de glicose e nem de insulina. Então, com isso, você vai estimular a queima de gordura no seu organismo e também não vai ter um acúmulo. Ao contrário disso, você teria sempre aquele acúmulo de gordura que você não consegue eliminar com facilidade. Então, o controle da insulina é o grande X da questão aí para a eficácia do seu emagrecimento. Quando você entende e compreende o efeito do carboidrato dentro do teu organismo, você começa a compreender a necessidade real de controle do consumo do carboidrato. Então não é balela, não é uma coisa simples, é uma coisa que realmente a gente precisa dar atenção, porque carboidrato é açúcar no organismo e o excesso de açúcar, além de causar algumas doenças como a diabetes, como todo mundo sabe, também faz com que você não consiga perder peso e, o pior de tudo, ainda aumente o nível de gordura no seu organismo, se tornando assim uma pessoa cada vez mais acima do peso. Então vamos tomar cuidado com isso e dar uma atenção especial aos carboidratos na hora do consumo, na hora da tua alimentação, ok? Essa foi a nossa dica da semana e até a próxima com um assunto também recorrente a isso. Nós vamos falar de como controlar o carboidrato.